Capítulo 637, Kula 1. Eram regulares demais, como se alguém tivesse gravado direções na pedra para não se perder. Litos apontou para Yondra, que os copiou em carbono com um pedaço de papel e giz. Como diabos você os notou? Ela deixou escapar depois de chamar pelo resto de seus colegas para dar uma olhada em sua descoberta. Segredo do comércio, Lit respondeu, já que revelar sua visão de fogo estava fora de questão. A umidade na caverna encheu as esculturas de água, fazendo-as se destacarem como um polegar dolorido para sua visão termográfica. Depois de estudar as esculturas, a conclusão unânime foi que eram de fato algum tipo de linguagem antiga. Se eu estiver certo, nossa expedição entrará nos livros de história, disse o professor Elcas do Grifão de Fogo. Eu reconheci este alfabeto. É um dialeto antigo da língua Odivivas, e aplausos para Lit e Elcas irromperam do grupo enquanto todos tiravam seus livros de seus respectivos itens dimensionais para decifrar os escritos. O Odi. A maioria dos professores e seus assistentes repetiam com entusiasmo tantas vezes que quase parecia um canto. Quem diabos são os Odin? Morok disse, seguido pelos soldados. Foda-me de lado. O Odi. Pensamento de Lit. Eles foram o motivo pelo qual ele escolheu ser designado para a região Kelar em primeiro lugar, mas ele nunca previu tropeçar em seu legado com tantas pessoas para cuidar. Pior do que isso, os professores podiam realmente fazer mais mal do que bem, então ele começou a pensar em uma maneira de se livrar deles sem consequências para sua carreira militar. O que há de errado, Lit? Kila perguntou. Você está fazendo a sua cara de estou ferrado a sério, nós passamos muito tempo juntos. Lit não gostava de ser lido tão facilmente. Ele podia entender Plória, mas Kila também. Depois de estabelecer um perímetro para defender os professores tagarelas, Lit levou Morok, Kila e Plória à parte para compartilhar com eles a história do Odikala que lhe ensinara. De acordo com os livros do laboratório de Scarlet, eles eram uma raça antiga e poderosa que vencerá todas as doenças. Eles reinaram acima das outras raças até que se tornaram tão vaidosos que recorreram à magia proibida na tentativa de se tornarem imortais. Eles desenvolveram feitiços capazes de mover a consciência de um indivíduo de um corpo para outro, alcançando a juventude eterna. O tiro saiu pela culatra por dois motivos. O primeiro foi o fato de que um novo corpo era mais jovem, mas o talento para a magia não foi transportado. A segunda foi que suas vítimas e a classe inferior de Odin se rebelaram contra o uso de seus filhos, levando a uma revolução que varreu os Odi da face de Mogar. Além disso, os Odi foram considerados os fundadores do ramo de magia de Liches. Deixe-me ver se entendi, Morok disse. Se alguma dessa sua história maluca for verdade, então, em vez de ruínas, podemos tropeçar em uma cidade populosa, já que esses caras deveriam viver tanto quanto eles tivessem um corpo sobressalente. Além disso, eles podem ter acesso a tecnologia tão boa como o nosso, se não mesmo Liches. Lit balançou a cabeça em resposta. Ele duvidava que o Odin pudesse realmente ter progredido tanto, mas era melhor prevenir do que remediar. Ok, estou fora daqui. Vou ligar para meus superiores e abortar a missão. Tenho planos. Sou muito jovem para morrer poucos meses antes da aposentadoria e na companhia de um grupo de fósseis e aquela coisa. Glória esperou que o Ranger estivesse longe o suficiente antes de dizer. Mais alguma coisa que devemos estar cientes? Sim. Os Odi eram incrivelmente arrogantes e racistas, Kila disse. Eles acreditavam ser a raça superior e que tudo além da magia estava abaixo deles. Eles foram divididos em castas de acordo com seu talento mágico. Estou lhe dizendo isso porque se de alguma forma a proteção deles ainda estiver funcionando, eles vão os discriminar com base em nossa mana. Outra coisa. Para evitar fazer trabalhos braçais eles tinham escravos, mas para proteção eles usavam golems. Lit e Plória olharam surpresos para Kila. Como você sabe de tudo isso? Eles perguntaram em uníssono. Porque embora o que eles tenham feito tenha sido errado, eles alcançaram o ápice da escultura corporal. Todas as fontes históricas concordam que o Odin realmente derrotou todas as doenças, não é apenas uma lenda sem fundamento.
Eles conseguiram fazer algo que ainda não conseguimos. Se colocarmos nossas mãos em seus dados, pelo menos o sacrifício de suas vítimas fará algum bem. Poderíamos alcançar os mesmos resultados sem ferir ninguém. Kila estava tentando se convencer, assim como aos outros. Ela não conseguia parar de pensar sobre as implicações morais de usar tal conhecimento manchado de sangue. Meu maior medo é que as modificações que os Odin passaram para se tornarem imunes às doenças também possam ter causado o colapso de sua sociedade. Uma mudança tão profunda na força vital pode facilmente ter afetado suas mentes. Ela pensou. A expedição com a qual você precisava da minha ajuda também é relacionada aos Odin? Perguntou Lith. Sim. O império deles estava localizado na região de Kelar, mas além de algumas pequenas ruínas, nada de relevante foi encontrado. Eu me juntei a esta expedição na esperança de encontrar algo que pudesse me ajudar a localizar sua capital, Reshia, mas eu nunca pensei que encontraríamos algo na língua Odi. E se estivermos prestes a descobrir a própria Reshia? É improvável. Uma capital é um lugar de fácil acesso. Uma cidade com um fluxo constante de pessoas, mercadorias e muitos guardas. Flória disse. Sinais nas paredes e túneis subterrâneos me fazem pensar mais sobre uma espécie de instalação secreta. O debate foi interrompido pelo retorno de Morok. Maldição. O alto comando ordenou continuar com a missão e selar todas as comunicações com o exterior. Ele tirou um pequeno dispositivo do tamanho de uma bola de gude de seu amuleto dimensional. Um pequeno pulso de luz laranja se espalhou pelo túnel, chamando a atenção dos professores. Lita esperava que eles ficassem furiosos com tal falta de confiança, mas em vez disso pareciam presunçosos. Excelente jogada, Ranger, disse o professor Gaku, do Grifão Cristal. Ela era uma das mais jovens do grupo, uma mulher de 40 e poucos anos com várias mechas azuis no cabelo castanho claro e olhos escuros. De acordo com as marcas encontradas pelo Ranger Veren, estamos prestes a encontrar as ruínas de Kula. O que é isso? Lee perguntou-se virando para Quilla, que encolheu os ombros em resposta. Eu também não tenho ideia, mas como deve ter sido um grande esforço construir algo tão profundo sob a terra, deve ser algo importante. Capitão Ernas, não preciso lhe dizer como a segurança acabou de se tornar suma importância. Gaku disse. Continuaremos protegendo você com o melhor de nossas habilidades. Flória assentiu. Nós não, criança tola. Refiro-me à nossa descoberta. Ranger, você não explicou nada a ela. Não, porque você se intrometeu antes que eu pudesse. Morok disse com um bufo. As ruínas de Odi são consideradas um segredo de Estado. Revelar sua posição ou roubar qualquer tipo de artefato e conhecimento é um ato de traição. De acordo com meu comandante, todas as ruínas de Odi descobertas até agora continham tesouros inestimáveis. Tudo que encontramos é considerado propriedade real nesse ponto. Morok se voltou para Flória. Estamos agora sob a lei marcial e como você é o oficial de patente mais alta, o comando agora é seu. Isso me deixa feliz porque tudo que dá errado é sua culpa e não minha. Capítulo 638, Kula 2. Quais são suas ordens, Capitã Ernas? Havia algo na maneira como Morok disse a palavra que a fez soar como um insulto. Vamos embora. Precisamos chegar às ruínas o mais rápido possível. Ranger, você e 2 dos meus homens tomem conta. Ranger Veren, proteja nossas costas. Todos os outros, se alguém tentar escapar do grupo, ataque primeiro e faça perguntas mais tarde. Os 3 soldados assentiram, fazendo os professores assistentes engolirem. Nenhum deles esperava que seus guarda-costas se transformassem em seus carcereiros. Morok acelerou o ritmo, assim como todos os outros. Todos caminharam em silêncio, eles estavam muito ocupados observando seus passos para desperdiçar energia conversando. Lita estava sozinho com Quilla novamente e agora estava preocupado com outra mudança inesperada de eventos. Quanto mais avançavam, menos criaturas ele localizava ao longo dos corredores até que o grupo estivesse completamente sozinho. Seja o que for Kula, parece que ninguém se atreve a chegar perto dele. Vamos torcer para não encontrar meu terceiro Lich. Pensamento de Lit.
Depois de mais de 4 horas de caminhada, o grupo precisava de uma pausa. Daquele momento em diante, apenas os militares podiam ficar de guarda, enquanto os demais tinham que ficar agrupados, dificultando a fuga de alguém. Além do musgo, nada cresceu dentro dos túneis, fazendo com que todos parecessem idênticos. Conforme as horas se transformavam em dias, a maioria dos membros da expedição começou a entrar em depressão. Não havia luz solar, o ar estava viciado e fedorento, tornando doloroso respirar de vez em quando. Moroka ainda conseguia encontrar seu caminho graças às marcas que havia deixado ao escapar dos híbridos de goblins da abominação, mas cada vez que abriam uma nova passagem, ele podia ver a dúvida e a desconfiança nos olhos dos outros. Eles estavam ficando com medo de que ele tivesse perdido seu caminho e suas vidas no processo. O grupo estava tão dentro de Mogar que a magia dimensional era inútil. Todos os lugares pareciam iguais, então abrir um portal não era mais uma opção. Usar magia da Terra sem ideia de onde estavam provavelmente resultaria em encalhes ou até mesmo em um desmoronamento fatal. A impossibilidade de fazer qualquer coisa a não ser caminhar, dormir e comer era um fardo pesado para todos, que piorava a cada descanso que faziam. A monotonia de sua rotina transformou o entusiasmo da descoberta em um silêncio desolador e desesperador. Mais de uma vez, um dos assistentes teve um ataque claustrofóbico e precisou ser sedado. De acordo com o relógio de bolso de Lith, apenas 4 dias se passaram, mas para todos a marcha parecia ter durado semanas. Aqui estamos. É aqui que fui forçado a parar durante minha primeira visita. Agora é tudo com você, espertinho Moroak disse. O grupo havia alcançado uma enorme caverna subterrânea de formato irregular que tinha pelo menos 100 metros de largura e um teto de cerca de 20 metros de altura. Mais uma vez, Lith percebeu que, além do musgo, não havia forma de vida habitando nas vizinhanças. O chão era muito regular para não ser feito pelo homem e vários corredores saíam da caverna. Cada um deles foi claramente realizado com magia da terra e era largo o suficiente para permitir que uma carruagem enorme passasse facilmente. Para onde eles levam? Perguntou Lith. Não sei. Não tive tempo de bancar o explorador, minha prioridade era sobreviver. No momento em que fomos autorizados a partir, tomamos o mesmo caminho de volta à superfície. Era o caminho mais seguro, Moroak respondeu. Como você provavelmente notou, não há muito o que comer aqui, então qualquer predador que ficar preso receberá nossa chegada como se fôssemos uma refeição grátis pronta para ser tomada. Não podemos fechar as passagens sem ficar sem ar, mas não podemos deixá-las assim. Os 2 rangers começaram a colocar arames e alarmes ao longo dos corredores, enquanto os professores estudavam a estrutura no final da caverna. Havia uma porta enorme lá, tão perfeitamente trabalhada que teria sido invisível se não fosse pelo musgo que ao longo dos anos cresceu dentro de suas pequenas fendas, delineando sua forma. Era uma porta dupla de pedra, tão alta que quase uma chegava ao teto e tão larga que 3 carruagens podiam passar facilmente por ela. O problema era que não havia sinal de seu mecanismo de ativação. Logo a caverna se encheu de luz e barulho enquanto todos faziam o possível para encontrar uma solução para o enigma à sua frente. Os feitiços de detecção de matriz perceberam várias formações mágicas protegendo a porta e a parede, tornando-os imunes à magia da terra. Como diabos essas coisas ainda funcionam? As matrizes não deveriam desaparecer sem manutenção. Um dos assistentes perguntou. Existem várias explicações possíveis para este fenômeno, mas seu nível de liberação é muito baixo para aprender sobre qualquer uma delas. Então cale a boca e nos ajude a abrir esta maldita porta, Gaku respondeu. Lith apenas precisou de uma olhada para saber a resposta a essa pergunta. Assim como a maioria das cidades perdidas, o que quer que estivesse atrás da porta foi construído acima de um geyser de mana. As matrizes podiam obter seu sustento dele, a menos que um evento de proporções catastróficas acontecesse, eles durariam até que alguém os desligasse. Lith e Solos consultaram todos os seus livros, mas o projeto das matrizes era desconhecido. A única coisa da qual tinham certeza era que eram poderosos e reagiriam mal se alguém tentasse abrir a porta à força.
Existem vários pontos na parede onde a palavra energia foi acumulada e comprimida. Não pode ter outra finalidade senão atuar como um mecanismo de defesa em caso de ataque. Pensamento de Lilith. Para Morok, Yondra perguntou: você tem alguma sugestão sobre como abrir a porta? Não. Durante minha primeira visita, minha principal preocupação era não morrer de fome e fortalecer o lugar. Ele apontou para a parede sul, onde alguns prédios pequenos foram criados com magia da terra. O solo nas proximidades estava cheio de buracos grandes e profundos o suficiente para que um movimento imprudente provavelmente resultasse em uma entorse ou coisa pior, dependendo de quão forte alguém cairia. E você? Perguntou Glória. Agora que ela estava ciente da visão de vida de Lilith, ela poderia esperar um de seus milagres habituais. Nenhum ele usou o silêncio para evitar ser ouvido. A caverna estava tão cheia de ecos que até mesmo um sussurro era transportado, tornando-o perceptível. O design é muito complexo para entender algo à primeira vista. Preciso estudá-los cuidadosamente e depois avisarei você. Você está dizendo que pôde ver matrizes também. Glória ficou pasma. Tão claramente quanto posso ver você. Ao contrário das pessoas, eles são inteiramente feitos de mana, então é muito mais fácil notar seus detalhes. Tenha cuidado com a porta, eu acho que ela está cercada por armadilhas mágicas. A situação não fazia sentido para Lilith. Ele sabia, graças à visão da vida, que não havia ninguém por perto, mas Morok disse a ele como eles haviam encontrado tantos monstros durante sua estada que foram forçados a fortificar o lugar e até mesmo recorrer a comê-los. A questão é: isso aconteceu por puro azar, foi algum tipo de mecanismo de defesa automático como as matrizes ou alguém enviou os monstros para matá-los? Pensamento de Lilith. Acho que é apenas uma questão de tempo antes de sabermos a resposta. Solos respondeu. Continua no próximo vídeo.